Então, boa noite para o nosso último encontro dominical. A gente vai mudar para as segundas-feiras, com a votação democrática das pessoas do grupo. Não consegui unanimidade, né? Todo mundo votou no mesmo dia, mas eu vou fazer a mudança e espero ver os rostinhos que votaram lá, que podem na segunda-feira, porque isso eu sinto, me ressoa forte, né? Quando alguém posta, eu posso, e nunca aparece. Aí eu acho incoerência. E eu sinto que nesse caminhar espiritual, uma coisa que me mexe muito é a coerência. E eu já fui muito incoerente. Incoerente comigo mesmo, incoerente com os outros. E uma das coisas que eu tô tentando fazer muito é me perguntar: isso é correto espiritualmente? Sei lá, tô enganando a Jufirema, dizendo que eu vou e não vou. Na verdade, estou enganando a mim, né? Quando eu digo que eu vou e não vou. Porque daria para eu gravar essa aula só com a câmera e ninguém do outro lado? Daria. Daria para eu simplesmente descriar e desconstruir aquele grupo? Daria. Não foi algo que era de uma parte só. Eu fiz um convite e aí as duas partes toparam. E isso dentro da escola, onde eu moro, né, da Escola da Aula e Sonhos, a gente chama de acordos espirituais. Tem um acordo espiritual para que esse grupo exista, para que essas pessoas permaneçam, para que aquelas pessoas saiam. Eu lembro que a Ana Patrícia botou lá no grupo, né? Você avisou as pessoas antes? Eu botei todas as mensagens antes e fui excluindo as pessoas, convidando elas se elas tivessem real interesse, me procurariam, eu procuraria, se eu tivesse real interesse. Procuraria, ai, você me tirou, não deu tempo, eu não vi. Eu só vejo mensagem com 4 semanas depois que elas foram enviadas. Ai, me perdoe, eu sou péssimo ou péssima de tecnologia, eu não sou boa de internet, não sou boa de WhatsApp. E, ok, tá tudo bem, o convite tá aqui, você pode voltar. E só uma pessoa me procurou, né? Que foi o Eberson, que eu já trouxe aqui. Teve outras pessoas que me foram em inbox, não me tira, por favor, eu tô assistindo todas as aulas gravadas. Aí eu pedia na aula, né? Gente, quem tá assistindo essa aula, bota lá no grupo. Nada, era um silêncio no grupo. E hoje somos menos, né? O número, a gente diminuiu, acho que mais da metade das pessoas que estavam ocupando a energia de alguém que poderia estar ativa naquele grupo. Isso também é uma super incoerência. Um lugar que você ocupa, que deixa um fragmento da sua energia, mas não tem troca, não tem, não tem doação também, né? O ato do início da vontade de estar aqui foi uma forma de como eu poderia servir, né? Servir mais e melhor. Eu me inspirei muito nos encontros que a Rebeca Penaleve estava fazendo, de atualização, de, de impulsionamento do Marreio, de juntar pessoas de todo o Brasil e, quiçá, pessoas fora do Brasil, que talvez morem fora, mas são brasileiros que se formaram com alguma guiança que fala português. E a gente pode muito expandir. A gente pode muito expandir. Eu lembro que uma das frases da minha mestra era que a gente se sentisse o chamado no coração, poderíamos expandir o Marreio para o mundo, né? Então, vocês que conhecem, né, a Ju que está aqui comigo, é uma técnica que é extremamente simples e, ao mesmo tempo, tem uma potência absurda. Então, não é aquela técnica complexa que você tem que gravar 800 símbolos e é muito difícil gravar um símbolo. Não são símbolos com tantos traços, não são símbolos que têm um grau de complexidade elevada, pelo menos para mim, eu vou falar por mim, e eu acho que é super acessível. Eu, pelo menos, tentei levar o Marreio na minha história desses 10 anos de uma forma muito acessível. Raramente chegava alguém
para bater na minha porta e eu dizia, são R$ 800. Ah, você faz 799? Não, é só 800. Eu já dei mestrado por 5 centavos. Contribuição voluntária, contribuição consciente. Já trabalhei com vários tipos de contribuição. E eu só mudei, primeiro, por um incômodo de não reconhecimento, né? Assim, será que é valoroso para aquela pessoa? E eu já tive esse encontro com, com a real necessidade financeira e a necessidade financeira fake, que era assim, eu não quero dar prioridade para isso. Eu estou querendo te dar R$ 30 para você me dar essa formação, mas não é porque eu não tenho, é porque eu já vi isso inclusive em Belém. Eu estou para ir para um retiro, onde eu vou fazer um ritual lá, acho que era o Wicca na época. E esse ritual vai me custar R$ 180. Aí eu fiz, uau! Depois que eu me caiu a ficha, né? E eu aceitei os R$ 30, depois eu fiz. Será que eu estou aceitando porque eu não estou me dando real valor? Ou porque me soou como verdade o que aquela pessoa trouxe? Ou porque eu estou dizendo muito mais sim do que analisando a coerência interna que chega para mim. Aí depois que eu comecei a analisar mais mental, eu falei, cara, não é processo de dinheiro, era processo de foco, de prioridade. Então, isso começou a me incomodar, né? Por que que o reiki tem que ser a terapia mais barata? Mas será que é mais barato com todo mundo ou tem que ser mais barata comigo? E aí eu fiquei, não, eu vou começar a fazer diferente. Foi quando eu sonhei aí em Belém, muita coisa para mim aconteceu aí em Belém, com o meu tambor dizendo que eu ia mudar a forma de receber o dinheiro. Que eu ia perguntar para a pessoa antes e eu ia ver o que estava sendo colocado dentro do tambor. E naquela época eu tinha uma certa vergonha de alguma coisa em mim julgar quem botava 5 e quem botava 100. E aí eu disse do tambor, eu não quero ver, porque todas as vezes que eu passava o tambor, que nem aquelas pessoas que passam um chapéu, eu passava o tambor, botava o tambor no meio da roda e saía para conversar, batia papo. Eu não queria ver quem é que tava botando R$ 2, quem tava botando 10, quem tava botando 20, exatamente para não ativar um processo do meu corpo, personalidade, que poderia entrar em julgamento. Eu ia muito para a confiança do espírito consciência, sabe? O espírito tá ali, fez uma atividade e está entregando para a consciência do outro. Só que a consciência do outro não é pura, a consciência do outro conversa com a minha. E aí eu neguei, né, pro tambor, disse: "Não, vou fazer isso, vai ser muito ruim para mim, eu vou julgar, nananã". E aí eu esqueci dessa instrução. Aí um tempo depois me veio uma ideia, como se fosse uma ideia super original. Uau, vou criar um formulário do Google e vou perguntar para a pessoa: "Quanto você quer dar?". E aí fiz esse formulário bonitinho, e tal. Aí eu fiz achando que eu estava arrasando. Aí eu tive outro sonho. O tambor falou para mim: "Você fez exatamente o que eu falei, só que você deu um jeitinho de deixar moderno na internet. Você sabe quanto a pessoa vai botar dentro do tambor?". Aí eu: "Ah, é mesmo?". E eu fiquei um pouco envergonhado de mim para mim mesmo. Eu estava tentando burlar essa intuição que me veio. E depois e a pessoa dizia para mim no formulário: "Vou dar R$ 30. Ok?". Aí eu, ok, então eu sabia quando estava entrando dentro do tambor. E aí começou esse movimento dentro de mim. Então por que que eu estou trazendo isso aqui no começo, né? Eu aprendi muito. A minha mentora aqui da escola, ela usou uma metáfora, que eu não vou lembrar a metáfora toda, mas ela se considera uma pessoa visionária. E os visionários, eles não enxergam só o que está na frente dos olhos. Eles enxergam de uma forma muito profunda, né? Inclusive, nem sempre é agradável ser visionário. Eu já li um livro chamado
É um livro xamânico, eu falo muito dele. Agora me deu branco o título. Mas é um livro xamânico que fala sobre os arquétipos do mestre, do visionário, do curador e acho que do rei. E aí o visionário, uma das coisas que o visionário busca fazer é equilibrar dentro dele quais são as visões que ele pode partilhar. Porque as visões de um visionário podem mudar o rumo do destino de uma pessoa. E isso pode ser kármico ou isso pode ser dármico. Vai depender muito de como a pessoa receba. E tem pessoas muito influenciáveis. E se alguém muito, muito forte disser assim: Olha, eu estou vendo aqui que o seu lugar não é em Belém, seu lugar é no Rio Grande do Sul. E essa pessoa, ela não vai nem titubear, no sentido de tinha algo dentro de mim que me dizia que meu lugar não era aqui, mas eu ignorava esse chamado. Eu vou tentar ir o mais rápido possível para o Rio Grande do Sul. E de repente, não era exatamente ir para o Rio Grande do Sul, era trabalhar a flexibilidade estrutural. E aí, de repente, você vai para o Rio Grande do Sul e escolhe uma época muito fria. E eu tenho certeza absoluta que o paraense não sabe o que é menos zero, não sabe o que é menos um. Aí vai que você é um paraense muito desatento e chega no Rio Grande do Sul com -5. Vai ser acolhedor você chegar, sair do trópico e chegar numa cidade onde você não conhece ninguém, onde talvez você tenha pouquíssimos vínculos e você vai chegar na época do frio mais significativo, onde as pessoas se recolhem e você de repente se sente muito sozinho ou sozinha no Rio Grande do Sul e acha que foi uma grande cagada aquela visão que aquele visionário te disse. Quando o visionário é visionário, tem muito, muito visionário que é charlatão ou charlatã. E isso faz com que tenha um grau de desconfiabilidade nas nossas relações com o povo da espiritualidade. Nem tudo é saudável, nem tudo é realmente espiritual, nem tudo é como o povo antigo diz, nem tudo que reluz é ouro. Então você pode também estar caindo em golpes significativos. Mas ele dosa as visões na hora de compartilhar, né? Porque ele tem uma responsabilidade. Aí, a metáfora que essa mestra me trouxe foi que ela se sente um rio, enquanto as pessoas que não têm aquele grau de, de ser um visionário são barcos. Quem está no barco não enxerga o rio inteiro. Quem está no barco enxerga alguns palmos à frente, alguns palmos atrás. Alguns palmos na lateral direita e alguns palmos na lateral esquerda. E às vezes você não sabe o que é que está dentro do rio. Você não sabe se a terra está longe, se está perto. Só se for aquele rio mais estreito que você está vendo as margens. Então você não tem muita dimensão do rio. Você às vezes só sabe se o rio está mais agitado, você sabe que você tem que se segurar. Você sabe se o rio está mais brando, e aí você de repente pode relaxar. Você sabe que pode fazer alguns movimentos no rio tendo um remo ou um motor, mas você não sabe de tudo que o rio sente, de tudo que o rio tem sabedoria e de tudo que o rio é. Você conhece um fragmento do rio. Tem também outra metáfora que diz que o oceano vai receber o rio, e o rio chega com muito medo do oceano, porque ele vai sumir, né? Ele vai deixar de ser rio. E o oceano tenta convencer ele que ele não deixa de ser nada, ele só vai se juntar ao grande universo. Ele vai se juntar ao grande oceano. E ele não vai deixar de ser quem ele é, mas ele vai se juntar à essência, digamos assim. Então, eu achei muito linda essa metáfora de que ela trouxe sobre ser visionário, né? Então, e ela, como visionária, ela parece que ela é inconstante. Por que que eu tô falando isso? Porque uma hora ela diz que é por aqui,
E daqui a pouco ela disse que é por lá. E eu fico, não, mas você disse que era por aqui. Ela falou, era por aqui. Só que mudou. O fluxo do rio mudou. Teve um afluente no meio do caminho que se juntou ao rio e ele estava muito caudaloso se você fosse para lá. Então aqui é o lugar mais propício para você agora. E o meu ego, o meu corpo, personalidade fica assim, mas não, eu quero ir para lá. Lá era seguro, lá já estava no meu caminho neural. Eu tenho que mudar tudo. E ela, tem que mudar tudo. E eu vejo muito, pelo menos na minha, do meu corpo personalidade, uma dificuldade de mudar tudo. É tipo, mas peraí, eu não posso deixar nem um pouquinho daquele outro caminho. Olha, você pode. Tudo é escolha. Mas se você confia no fluxo do rio e o rio tá te dizendo que agora é para cá, você faz seu voto de fé, de confiança nesse fluxo do rio. Ai, aí eu respira, você confia, confia mesmo, Luiz. E aí teve um sim. Até o dia de hoje tiveram sims. Talvez um dia que tiver não, aí eu posso, eu não tô conseguindo. Infelizmente, eu só consigo até aqui, eu também sou humano, tenho minhas limitações, ou posso ter limitações, né? Criei muitas delas, mas nesse momento eu só consigo isso. Eu não consigo mais. Eu vou me forçar. E tem sido um treino. Então, o treino de mudar para a segunda é experimentar o fluxo do rio. É experimentar como é que vai ser a coerência das pessoas que votaram na segunda. Inclusive, Jucirema, que está aqui, que era alguém extremamente assídua, não votou na segunda. Então, ela talvez não possa. Então, vai mudar toda uma estrutura. E eu vou experimentar para ver como é que vai ser, se essas pessoas vão estar comprometidas. Inclusive, eu botei o domingo novamente na votação, que o domingo foi escolhido, não foi eu que impus o domingo. O domingo foi escolhido de forma democrática e ele foi desescolhido depois. E aí eu só quero entender como é que tá o fluxo do corpo, personalidade de vocês e do espírito, consciência de vocês. São duas facetas que tem dentro da gente, né? Às vezes nosso espírito, consciência está lá na frente e nosso corpo, personalidade está apegado lá atrás. Então a gente vai fazer essa experimentação. Mas voltando para o assunto, né? O assunto de hoje foi um assunto pedido pelo Eberson, que não está aqui. Ele pediu para falar sobre reiki para pessoas que têm síndrome do pânico e pessoas que, se eu não me engano, têm burnout. Foram dois desvios. Eu não sei se fala desvio, mas me veio essa palavra. Desvios psíquicos, né? Desvios de personalidade, de consciência. Uma das coisas que já me veio, eu já atendi ambas. Tanto pessoas com. Eu acho que ele falou de ansiedade também. Tanto eu já atendi pessoas com ansiedade, eu já atendi pessoas com burnout, eu já atendi pessoas com síndrome do pânico. A primeira coisa que me acometeu quando eu atendi foi: eu não faço a menor ideia por onde eu começo. Por quê? Isso apareceu na minha cabeça. Porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em burnout na época. Eu nunca tive contato com alguém que tivesse síndrome do pânico. Eu não sei o que é que sente internamente uma pessoa que tem síndrome do pânico. E eu também não sabia direito o que era uma pessoa com ansiedade. Ansiedade é o quê? Eu sinto taquicardia, do nada. Eu acho muito pouco provável alguém sentir algo do nada. Eu tô chegando a essa conclusão. Mas eu não consigo dormir. É, Geralmente, sempre me foi dito pelos meus mestres que o ansioso, a ansiosa, está no futuro. Hoje é domingo, o ansioso está pensando no próximo domingo. E geralmente o ansioso ou ansiosa tem uma tendência a controlar. Ele quer controlar tudo, porque ele não quer que saia das suas mãos o controle ou a protetividade, né? Tudo se for do meu jeito, vai ser seguro.
E sendo seguro, eu não tenho risco. E não tendo risco, eu fico mais relaxado. E eu não vejo que esse relaxamento chega no ansioso. Então tem um pouco disso, né? Claro, tem muito mais coisas, mas eu não tenho estudo aprofundado na ansiedade. E estamos cada vez mais imersos numa sociedade ansiosa. Antigamente, no tempo do meu trisavô, no tempo do meu bisavô, talvez, o bisavó, você enviava uma carta da Bahia para Juscerema, ou para o ancestral da Juscerema, em Belém do Pará, e essa carta demoraria 4 meses para chegar no Pará. E se encontrasse essa pessoa viva, ela demoraria mais 4 meses para voltar uma resposta para a Bahia. E as pessoas não morriam de ansiedade, no sentido de, ok, enviei a carta, fiz o que eu queria, e agora eu sigo a minha vida. Em algum momento, essa carta vai chegar, ou alguma notícia vai brotar. E hoje, você manda uma mensagem no WhatsApp de alguém, você quer que aquela pessoa responda no próximo segundo. Se ela não responder, você já fica, ai meu Deus, cadê que essa pessoa? Será que essa pessoa tá viva? Será que essa pessoa tá morta? Essa pessoa nunca me responde com, com demora. Essa pessoa sempre é rápida. O que é que tá acontecendo? Peraí, vou ligar. E aí você, às vezes, tem um comportamento de controle disfarçando esse comportamento em amor. Aí liga pra Juscelema. Ah, eu só te liguei porque você não me respondeu. Eu achei que você podia estar morta. E, não, só estava ocupada. Tá tudo bem. Depois a gente fala. Não, depois não. Eu quero falar com você agora. Depois a gente fala. Eu tô ocupada, vivendo a minha vida. Você tá aí, em Goiás. Você não sabe o que que eu tô passando aqui. Tá bom. Ai, tá bom. Você me promete que você vai me ligar quando você chegar em casa? Ai, prometo. E aí, justamente, às vezes esquece. E lá vai a neurose novamente. Ai, meu Deus, ela não me. E virou um bando de gente ansiosa com essa tecnologia, com o imediatismo, com a internet, com todas as formas de conexão, né? Só um momento. Estou resolvendo uma eventualidade aqui do nosso, da nossa comunidade. Tem uma galera sem luz elétrica, enquanto eu tô aqui só me exibindo. Eu ainda tenho umas lombrigas aqui para. Lá em cima, ó, tá vendo? As duas forminhas? Aqui? Isso. Eu acho que a segunda tem massa e a primeira só tem creme. É assim. Isso. Eu acho que a segunda, essa que tá na sua mão direita, tem massa embaixo. É. Ah, é, mas é os dois? Um tem massa e o outro só tem creme. Tá, e daí não dá pra comer. Nenhum dos dois você vai conseguir comer, que estão congelados. Você vai ter que deixar um tempo fora da geladeira. Esse tem massa. Ah, agora eu já não sei mais. Qualquer coisa você leva os dois e depois você acerta. Tá. Vou voltar aqui pra minha aula. Ah, desculpa, tá, amigo? Obrigada. De nada. É, se exibindo mesmo. A gente achou que você tava sem luz. Não. Aí a gente olhou assim, eu falei, vou lá falar com vocês. Bem. Então, tem todo um processo
que está acontecendo de atualidade mesmo, né? Eu estava lendo o que você colocou aqui, Ju. É um real disfarce que não tem controle. E eu vejo que os mais controladores, e eu tô dentro deles, eu tô soltando muito controle. Inclusive, quando eu tenho essa guiança me falando sobre soltar, é um super rezo para mim. Tipo, confia e solta. Confia e solta. Confia e solta. Por que que o Luiz controlador começou a habitar o meu ser? Porque o Luiz, criança, foi muito judiada. Judiada pela cor da pele, judiada pela sexualidade, judiada é, pelo sotaque, por falar estranho de acordo com algumas pessoas do Sudeste, do Sul. Então, é diferente porque estava em alguns núcleos sociais da cidade de Salvador na minha adolescência. Então, hoje eu entendo que muita coisa do meu controle foi para não me machucar, para que o externo não me machucasse. Eu não me sinto uma pessoa ansiosa, mas eu tenho tido sintomas de ansiedade. De ansiedade no sentido de, ai, tá para chegar um curso de Aura 1 que eu vou dar. Né? Então eu tô assim, gente, só faltam 2 semanas, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Então eu me sinto mais agitado. Então, me dá uma sensação de umas ações mais ansiosas do que tá tudo bem. Dia 31 vai chegar e tá tudo resolvido dentro de mim, tá tudo ancorado. Eu tenho certeza que eu já fiz tudo que era possível, tudo que estava ao meu alcance, e eu tô tranquilo com o que pode vir a acontecer. Aí em mim é assim, você ainda não fez o suficiente. Você podia fazer mais, você podia fazer mais propaganda, você podia fazer mais divulgação, você podia ser melhor vendedor. Eu nunca me achei bom vendedor. Nunca, nunca. Inclusive, o que vende geralmente o meu trabalho é quando alguém vem experimentar e fala bem dele para outra pessoa. A boca sempre foi muito mais a minha estratégia, sem ser uma estratégia mental, do que olha, vai ser incrível e vai ser muito bom, você nunca mais vai. Eu não sou muito disso. E eu já me senti muito enganado pela mídia social, que agora é tudo igual. Diz que você vai ter mundos e fundos, você vai ficar rica em 10 dias se você comprar aquele curso com aquele mentor, que aquele mentor já foi, já viveu debaixo da ponte, debaixo da marquise, e hoje tem um iate. As histórias de superação viraram um bordão para convencer alguém que aquilo funciona. E aí, tipo, então isso também dessa cobrança interna, ela pode gerar ansiedade, né? Desse, não, eu ainda não fiz o suficiente, eu tenho que fazer mais. Esse ainda ter que fazer mais ainda é uma cobrança ancestral. Eu lembro que para minha mãe, geralmente quando eu fazia as coisas para ela, nada era bom o suficiente. Se eu lavava os pratos da casa, ela dizia: "Sim. E por que não secou e não guardou?" Ah, eu, ah, tá bom. Eu limpava a casa, aí ela, você limpou igual a sua cara. E limpar igual a sua cara na Bahia nunca é bom. A sua cara nunca é boa. A sua cara é feia de qualquer jeito. Limpou igual a sua cara é feia de qualquer jeito. Eu faria melhor. Então, eu sempre tive um pouco desse lugar do. A minha mãe sempre foi a melhor. Ela sempre fez muito bem. Ela sempre se esforçou. Ela conseguia dar nó em pingo d'água enquanto eu estava tentando dar um laço. E aí eu ficava naquele lugar de, gente, eu nunca fui bom o suficiente. A frase que mais me acompanhava antes dos meus processos de terapia é: você não é bom o suficiente. Isso também gera um certo controle. Então eu tentava fazer da melhor forma possível para que ninguém pudesse falar nada, mas não era só para mostrar que eu era bom, era para não ter crítica, porque eu era muito criticado. Então, algumas facetas da personalidade geralmente são construídas para uma autodefesa, para uma autopreservação,
né? Ainda é um resquício dos nossos ancestrais paleolíticos lá. Que se você não soubesse defender, você era comido por um bicho. Então tinha aquele movimento de pré-ocupação, né? Uma atenção ou uma tensão. Então, uma das coisas que eu sinto muito de trazer aqui é que quando eu lidei com essas patologias, eu não sei se pode se chamar de patologia, mas esses distúrbios mentais, era perguntar o que que você sente. A primeira coisa, o que é que você sente? Né? Por que que você está procurando o reiki? Está procurando o reiki porque acha que vai ter uma cura mágica e você vai fazer 3 sessões, a ansiedade vai explodir dentro de algum movimento de cura e você não vai precisar olhar psicicamente para você? Eu não acho que isso é realmente possível. Porque senão o reiki ia ser igual uma pílula dos remédios alopatas. Você toma, fica controlado e acha que resolveu. Aí, se você para, o remédio deixa de fazer efeito e você volta às mesmas questões que você tinha antes do remédio. Eu estou dizendo aqui, fazendo apologia, que os remédios não são benéficos? Não. Eu só estou dizendo que uma grande parte da alopatia não cuida da causa. Ele cuida da, do sintoma. Ele diminui o sintoma, né? Ele ameniza o sintoma. E aí você pode viver o resto da sua vida anestesiado ou anestesiada. Eu já entrei no hospício. Eu nunca vi tanta gente anestesiada na minha vida. Uns olhares ocos, vazios, onde aquelas pessoas estavam desassociadas de uma realidade. Da verdade, do que eu leio da realidade, né? Porque muitos visionários dizem que essa realidade ela é ilusão, ela é ilusória. Só que muitos de nós não conseguimos rasgar o véu. É por isso que se fala de rasgar o véu. É rasgar o véu da ilusão e ver o que realmente está entre as nossas relações, entre as lentes que colocamos nas nossas vistas para enxergar o mundo de acordo com como eu construí. Se eu construir o mundo com a lente rosa, eu vou ver o mundo rosa. Até que alguém que vê o mundo azul vai me dizer, mas não, eu não enxergo rosa, eu enxergo azul. E tipo, não, mas é rosa. Não, eu enxergo azul. Ixi, então tem alguma coisa aí, porque eu achei que tudo era rosa. E aí vem a troca de pontos de vista e a troca de como se lê o mundo. Então, não é que o mundo seja o que eu leio. Eu consigo ler e decodificar o mundo com o arcabouço que eu construí, que é limitado. Então, eu consigo ver o mundo pelas óticas da minha limitação. Por isso que se fala de rasgar o véu, de ver real. E muitas terapias dizem, e muitos filósofos, que quando a gente vê, não consegue desver. Esse é o grande boom da expansão da consciência. Esse é o grande boom da iluminação. Dizem que o iluminado rasga os véus. Você realmente quer rasgar os véus? Você quer ver a verdade? Tem gente que diz que quer, mas não quer. Então, é, eu perguntei a essas pessoas, né? O que é que você sente? O que é que você realmente sente? Quais são os sintomas? Né? Ah, eu tenho taquicardia, me vem um desespero, eu consigo ver um carro dobrando na esquina, eu já acho que aquele carro vai me atropelar. 1 hora eu tô feliz, 2 minutos depois eu tô depressivo, que é geralmente o burnout, né? O burnout não, a bipolaridade. Burnout é tipo, deu uma sobrecarga no sistema de tanto trabalho e aí o disjuntor foi, buf, desligou. E aí você entra numa exaustão absoluta, onde seus sistemas começam a parar para ver se você para, o seu corpo para por você. E aí imagina você ficar com o corpo completamente exaurido e a mente funcionando. Deve ser levemente desesperador. Não sei se você já teve essa experiência, Ju. Tem gente que quando toma ayahuasca, ou cogumelo, ou jurema, a mente continua e o corpo desliga. Você
deixa de sentir algumas coisas do corpo, como se você não conseguisse dar o comando entre o cérebro e a perna. Levante. E tem gente que entra num certo desespero. Eu tava tentando sair de mim mesmo e eu não conseguia. É. E eu sinto que o burnout é perto disso. Eu quero dar um comando e eu não lembro onde é minha casa. Não lembro mais como é que volto para casa. E não é que você tá com Alzheimer precoce. É porque a exaustão congestionou os seus processos neurológicos. E tem ansiedade, o burnout, a crise de o pânico, né? E o pânico eu sinto também uma mistura, né? O que é o pânico? Um desespero. E a síndrome do pânico é às vezes quando você é acometido por aquele desespero que não é exatamente racional, você simplesmente não consegue. A pessoa paralisa total. Você simplesmente não consegue, você simplesmente não entra mais no mesmo lugar. Por exemplo, quem tem às vezes pânico não entra em elevador, não entra mais num carro, principalmente se for dirigido por alguém estranho, mas só entra no carro com alguém que confie muito. Não pega mais estrada. Para subir num avião, provavelmente vai ser muito difícil. A pessoa tá ali enclausurada dentro de um avião por algumas horas. Então começa a também ter sua vida cerceada por algo que nem chegou a acontecer. Ou esse pânico também pode ser pós-traumático. Você teve um super acidente de carro e morreram as quatro pessoas do carro e você era a quinta, você foi a única pessoa ilesa. O medo domina a pessoa em qualquer situação. Isso. A Ju tá escrevendo aqui no chat. Eu tô lendo porque quem assiste a gravação não lê o chat. Então você tava naquele acidente, você foi a única pessoa que sobreviveu. E você começa a deixar dentro de você que você não era para ter sobrevivido, que tem alguma coisa errada. Ou que aquilo te causou uma ruptura que nunca mais você quer saber de carro na sua vida. Nem chegar perto de um, porque você reproduz aquele acidente constantemente na sua tela mental. E aí, você que vive num mundo moderno, onde tem carro o tempo inteiro, levando pessoas para tudo quanto é lado, e tem veículos de transporte, e tem meios, você começa a ficar isolado. A síndrome do pânico, ela termina isolando muitas pessoas, né? Porque ela tem medo. Medo de respirar, medo de sair na rua, medo de ter um tiroteio num lugar que nunca teve, não é porque a pessoa viveu num lugar que tem tiroteio. Mas ela tem isso. Então, uma das coisas que eu gosto muito de trazer para quem vai cuidar esse tipo de psicopatologia é respeito. É tipo, se essa pessoa conseguiu, apesar de tudo, chegar até você, respeite, acolha. Sabe, eu via muito isso. Ai, ansiedade é porque você não tem uma roupa para lavar. Vai limpar uma cozinha, que essa ansiedade ela passa. Isso é falta de vergonha na cara. Isso eu tô reduzindo o sentimento daquela pessoa a nada. Eu tô reduzindo a meu ponto de vista limitado, que nunca teve, ou que já teve, saiu rápido, e eu acho que todo mundo tem que sair rápido como eu saí, e aquilo se torna um parâmetro não empático. Então, acho que a primeira coisa importante para tratar isso, ao meu ver, e de novo, eu tenho limitações em enxergar, né? Eu não tratei milhões de pessoas com ansiedade. É primeiro respeito, né? E acolher. Como é que eu posso te acolher? Quem tem síndrome do pânico não vai, sei lá, eu tenho síndrome do pânico, eu moro na Batista Campos. Aí eu acertei com o Juscelino para me atender lá na ilha de Cotijuba, na praia do puta que pariu, eu não vou mais. E, tipo, gente, vai ser quase impossível a pessoa sair da Batista Campos, atravessar a região metropolitana de Belém, chegar em Coraci, pegar uma lancha, atravessar para Cotijuba, ainda atravessar a ilha toda naquela moto charrete, depois de balançar muito, chegar ainda, entrar em 8 ruas de mato para casa da Juscerema. Isso não é exatamente um respeito.
né? Mas vai que Juscelema está atendendo numa clínicazinha ali na Praça Batista Campos. Depois que as pessoas que estão sendo a minha rede de apoio me falaram muito bem dela, que ela é muito amorosa, que ela é muito acolhedora. Depois de muita resistência, eu disse: tá bom, eu vou. E eu chego nessa clínica. Vai ser inóspito para mim. Eu não conheço essa clínica. Eu não conheço a cara da Juscelema. Eu não sei se a Juscelema de repente vai me dar uma cachimbada na cara. Se a Juscelema vai bater uma maraca no meu juízo. Se a Juscelema vai sair vestida de Índia. Índia potira com cocá gigante. E, e vai dar um. Tipo, não conheço nada. Então, quanto mais respeito e empatia você perguntar como é que eu posso te ajudar? Sabe o que é Reiki? Reiki é uma terapia que trabalha, uma terapia integrativa, complementar, que trabalha com imposição de mãos. Você tem algum problema com toque? Eu tenho. Ai, pelo amor de Deus, não gosto que ninguém toque em mim. Falou em toque, eu já quero ir embora. Tá tudo bem. A gente pode fazer sem tocar. Você quer que alguém fique junto com você, te dando a mão na hora da sua sessão? Ah, eu quero muito que meu marido possa ficar aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele pode receber também esse reiki. Você aceita, marido? Eu aceito, aceito sim. Pronto. Qualquer tipo de incômodo, você me fala. Se você não resistir, não tiver a capacidade de hoje ficar na sessão de 60 minutos, ficar 10, tá tudo bem. Se você ficar 15, tá ótimo. Se você ficar a sessão inteira, tá maravilhoso, mas se respeita. E se algo te incomodar, sinaliza. Tudo bem? Tudo bem. E outra, você não vai chegar em casa e algo mágico vai ter acontecido. A gente está trabalhando o reequilíbrio energético do seu corpo. Então, tenha paciência e nessa paciência é possível que você comece a sentir mudanças. E aí você pode ir me falando. Eu vou te acompanhar. Vamos fazer pelo menos umas 10 sessões? Não é em uma sessão só que você vai ver o resultado que talvez você esteja esperando por ser ansioso, né? Ou por ter pânico, e você quer que o pânico saia de você assim, puf, como um passe de mágica. Então também traz a pessoa para a realidade, tangível, palpável, para o que ela pode se beneficiar com aquilo, inclusive nada. Eu acho que é muito interessante você falar, você pode não sentir nada. E se você não sentir nada, tá tudo bem. E aí você sente se pelo menos foi agradável para você ter vindo aqui. E se você quer voltar, se você quer persistir, se você quiser insistir, é possível que você consiga sentir alguma coisa, talvez da terceira sessão em diante. Mas é importante que você, pelo menos aqui, se sinta bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. É, E eu acho que essa é a melhor forma de tratamento através do Reiki. E, ao mesmo tempo, sendo coerente com o que você entende e acredita. Se você entende que os processos da medicina tradicional podem ajudar, você pode orientar essa pessoa. Você já procurou algum médico, psiquiatra, psicólogo? Eu também tenho outras vertentes. Eu adoro um médico naturopata. Você já procurou um naturopata? Já procurou alguém que lide com homeopatia? Já ouviu falar em banhos? Eu também conheço essa vertente dos banhos de erva. Que tal a gente fazer um travesseiro para você com ervas aromáticas que sejam tranquilizadoras, calmantes? Você topa? Não tem que fazer nada, é só deitar em cima daquela bolsinha de erva. Vamos fazer um tratamento em conjunto? Né? E você de repente faz reiki naquela bolsinha de ervas e manda para essa pessoa, e entrega essa pessoa, dizendo que também é um passo na cura dela, fazendo, sabe, um acompanhamento é, integral. A gente trabalha com práticas integrativas. Se você só vê o burnout, você não vê o resto da pessoa, o resto da história daquela pessoa, de como aquela pessoa chegou ali e do porquê que aquela pessoa chegou ali. Às vezes, conseguir trazer para a pessoa elementos onde ela mesma possa pesquisar o porquê pode trazer mudanças significativas na consciência dessa pessoa, né?
E aí você vai orientando. Claro, se você também for alguém que tem uma rede de apoio, talvez fique até melhor. Não é? Ah, eu vou me consultar com a Juscerema vai me passar para a mãe de santo, a lá da Tambor de Mina. Eu vou na mãe de santo, ela vai fazer um sacudimento em mim e amanhã eu não tenho mais burnout. Não é exatamente isso. Pode ser que tenha questões espirituais associadas à sua doença? Pode. Pode ser que você esteja num processo obsessivo? Pode. E aquilo abriu uma porta para um pânico? Pode. Aquilo abriu a porta para uma ansiedade? Pode. Mas você que talvez tenha uma lente restrita à terapia reikiana, e você não é kardecista, você não é um bandista, você não é tambor de mina, você não é uma sacerdotisa que tem a visão aberta para ver quando a pessoa está com entidade, ou está sendo obsidiada, ou está tendo um sugar energético por energias desencarnadas, não se meta. Não queira dar de um médium de incorporação na hora do reiki. E aí você vai dar passagem à Cabocla Mariana e ela vai tirar a crise de pânico daquela pessoa na mesma hora. Não, eu cheguei com diabetes, saí sem diabetes da Cabocla Mariana. E agora eu posso encher o rabo de açúcar. Cautela. Cautela e observe a vida prática. Se você encher o bucho de açúcar por 25 anos, você acha que realmente uma folha esfregada no seu corpo físico e vibracional vai eliminar uma diabetes que você conquistou ela com muito afinco em uma hora, que você demorou 25 anos para ter? É muito pouco provável. Então, vamos botar o pé na realidade dessa dimensão. Então, não ofereça o reiki como uma cura instantânea. Por favor, eu não ofereceria. Se você oferece, tenha muita bagagem e muita autoconfiança e muita bala na agulha de dizer e fazer. Porque senão você vai ficar desacreditado. Você vai ser uma charlatão, um charlatão. E a pessoa vai dizer: não, não vá na Juscelema que ela não resolve nada. Ela diz que é tirar a minha diabetes em uma sessão e ela não desprogramou essa doença aqui do meu DNA. Ela não sabe de nada. Vou pagar mais caro para ver se alguém faz isso. Quem está em desespero e tem como pagar, geralmente topa tudo, né? Tudo que o dinheiro possa comprar. Nem sempre o dinheiro consegue comprar a saúde que você mesmo prejudicou. Se você não mudar consciência, se você não mudar hábitos corporais, se você não mudar alimentação, se você não mudar o seu comportamento relacional. Beijo pra Leite. Se você não mudar o seu comportamento relacional, você não vai mudar, né? Então, eu tô agora zen, feliz da vida, eu amo todo mundo. A minha mãe, eu não amo. A minha mãe é aquela desgraçada que não sei o quê, que me fez isso, que me fez aquilo, que me abandonou no mundo. Eu não vou perdoá-la. Então eu não dissolvi realmente a história dentro de mim, né? Eu não, não virei a página. Eu não diluí. Então eu gosto de quem é leve, mas quem me desafia nas entranhas, eu não consigo. Então tem alguma coisa que você não consegue soltar. É por isso que eu gosto tanto dessa flexibilidade que está sendo me apresentada e que eu ainda não tenho ela toda. Mas eu quero muito entrar na confiança absoluta para entender o rio, para ouvir o rio, para sentir o rio e para de repente eu sair do meu barco capenga e conseguir mergulhar no rio com com a cabeça erguida, com integridade. Integridade começando por mim, né?
Se eu não consigo ser íntegro com um parceiro de trabalho que eu quero enganar ele sem ele saber, mas eu sei. A consciência está em quem sabe, não no inconsciente. O inconsciente tem um certo desconto. O consciente já não tem mais. O consciente é como se estivesse já na universidade. É diferente de quem está no maternal. A consciência, a responsabilidade e a cobrança pela idoneidade espiritual. Então me vem isso. Eu não tenho uma fórmula mágica para atender burnout. Eu não tenho uma fórmula mágica para atender ansiedade. Uma fórmula mágica para atender. Ai, é minha gata aqui no meu colo. Eu não tenho uma fórmula mágica para atender crise de pânico, ansiedade. Eu estudaria o caso vivo quando chegar até mim, tendo empatia, perguntando, sendo cuidadoso, sendo aberto para entender o outro, curioso, sabe assim? O que é que você sente, Juscerema? Por exemplo, a Ju tem um caso verídico, né? Que é a esposa dela. A esposa dela tem particularidades. Particularidades de saúde, particularidades mediúnicas, particularidades de ser cuidada, né, dentro dos núcleos religiosos que ela escolheu. Então, imagine se alguém como a esposa da Juscelema chega até mim e eu digo, não, toma vergonha na sua cara. Isso aí é mediunidade distorcida. Eu consigo te regularizar em dois tapas. Do o primeiro, no segundo você tá alinhada. Esse negócio de ser muito sensível. Eu me debrucei num termo, Ju, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou passar um pouquinho do horário, tá? Talvez uns 5 minutos. Veio duas herveiras aqui na escola fazer uma limpeza através de enema. Enema terapia é a limpeza intestinal. E elas limpavam com chás vermífugos. O chá era vermífugo que entrava dentro de você, fazia uma revolução interna e começava a matar vermes, bactérias e o povo que mora dentro de você. Assim, pelo menos tinha muita gente morando dentro de mim, me mandando na minha vida. Quando eu perguntei qual é o sintoma de verme, às vezes a verme manda você comer doce, às vezes a verme manda você tomar álcool, às vezes eu disse, não, manda. Como assim manda? Eu não tenho controle da minha própria vida? Não. Se você estiver cheio de verme, não. Mas por que não sai em exame? Não sai em exame. E por que que eu me vermifuguei esse ano com o remédio da farmácia? Os remédios da farmácia andam muito ruins. Então, sinto muito, mas o vermífugo que eu já vi funcionar é esse da minha mãe. A mãe dessa moça era herveira, morreu há pouco tempo. E eu, não, gente, não é possível que eu não esteja mandando da minha vida. Inclusive, essa moça, filha da herveira, foi curada de uma depressão através de enema. E aí eu fiquei muito bestificado. Inclusive, o meu herveiro foi reacendido. Fiquei, gente, uma erva fica dentro de mim 5 minutos e sai matando um monte de coisa e vai me deixar mais limpo, sendo dono da minha vida, sendo responsável, podendo ser mais consciente dos meus atos, sendo eu, cérebro de cima, que tô mandando. Então eu fiquei muito, muito encantado e muito espantado com o desleixo da medicina. O desleixo da medicina como é que alguém diz que você está saudável e tem um monte de gente morando dentro de você, se reproduzindo e mandando na sua vida? Eu fiquei indignado. Alguém tá mandando na minha vida. Então, por que que eu trouxe isso, né? Eu trouxe porque tem N formas de limpar o que não é seu. N formas. Por isso que eu falei sobre benzimento, eu falei sobre banho de ervas aqui.
Mas eu não falei que é só isso que resolve. Isso pode ajudar integralmente, vendo a pessoa como um holismo, como um todo, mente, emoções, corpo físico, corpo espiritual, corpo energético. Então, quando eu estava dando falando sobre isso com uma das herveiras, ela falou assim: eu estava na dúvida se eu era neurodivergente. Que agora tem falado muito sobre os neurodivergentes, né? Pessoas que têm graus leves de autismo, graus leves de outras psicopatias, que são intituladas psicopatias. E aí ela falou assim: ela é de uma tribo, eu esqueci agora a etnia da tribo dela. A outra herdeira mais nova, mais jovem, discípula da Dona Flor, que é a anciã que faleceu. Ela disse assim: eu também achei que eu era neurodivergente. As pessoas que analisam o meu povo acham que o meu povo tem grau de autismo. E as pessoas começaram a me julgar como se eu tivesse pânico. Eu não tenho pânico. Eu descobri que eu sou uma paz. Aí eu, o que é paz? P-A-S. Aí eu, mas eu não sei o que é. A tradução de paz, na verdade, a sigla significa pessoas altamente sensíveis. Eu lembrei muito da Lady. Porque é um grau de sensibilidade que às vezes machuca. Porque é um grau de sensibilidade que, jogando uma Lady no ver o peso, ou ela fica doida, ou ela tem o discernimento de sair dali rápido, porque ela não vai dar conta. E isso é um detalhe. Espero que ela esteja ouvindo. Isso é um detalhe, isso é um recorte. Imagine todas as coisas onde tem multidões, onde tem muita gente, onde tem muita energia, onde tem tiroteio de ego, um dizendo que ama, mas querendo dar uma facada virtual, energética nas costas do outro. E aquela pessoa super sensível, às vezes sentindo que algo existe ali, mas a pessoa tá fingindo cara de anjo, mas tem um demôniozinho ali do lado, e você vê as duas facetas e diz, não, tem alguma coisa errada aqui. E a pessoa diz, não, eu te amo. Eu sou pura luz. Eu sou puro amor. Eu sou o anjo caído na terra. Tipo, não, não, gente. Ou eu sou louca, sendo altamente sensível, ou essa pessoa é louca. Porque não tá batendo o que chega até mim, que eu consigo perceber. E o que aquela pessoa tá me falando? Ela fala uma coisa e vibra outra. Tem alguma incoerência ali. Então, para uma pessoa altamente sensível, deve ser muito complexo estar em certos meios. Imagina se ela trabalhasse no ambiente que você trabalha. Acho que ela estava já de burnout, com certeza, já louca, esgotada e sem saber o que era dela e o que era do povo que está ali nos movimentos de passagem. Então eu achei muito interessante. Estou pesquisando o que são as pessoas altamente sensíveis. E o que que eu estou falando isso? Porque essa pessoa era intitulada como se ela tivesse autismo e esse autismo acionasse um pânico nela. Mas não era de acordo com ela, viu? Não era um autismo e nem um pânico. Ela simplesmente é altamente sensível. E é difícil para ela algumas abordagens. Então é isso. Eu sinto que hoje foi um tema muito interessante, assim, para mim, e sinto que para Ju, que sentiu de vir, né? Espero que as pessoas assistam esse vídeo. Eu percebi que as pessoas assistiram o vídeo, que algumas pessoas me ligaram assim: onde é que eu compro cogumelo? Não foi nem o assunto em si, foi o cogumelo. Porque também foi muito legal ter falado sobre essa medicina, né? Então eu acho que essa aula de hoje pode render ainda muitos temas e a gente pode aprofundar e trazer, inclusive, casos verídicos aqui, né? Se alguém aqui do grupo já cuidou de ansiedade, se alguém aqui do grupo tem. Que bom! Se alguém aqui do grupo tem pessoas que já tiveram burnout, pessoas que já tiveram pânico, eu tenho um, um, um,
um lindo sacerdote da minha vida que já teve síndrome do pânico. Hoje ele se considera muito melhor. Mas não é. Ah, ele não faz qualquer coisa. Você não chega na casa dele e diz: vamos ali. Ali aonde? Não. Vamos sair por aí até o vento parar de soprar. Ele não vai. Então, tem também a forma de convívio com esse movimento, né? Sim, podemos dar continuidade a esse assunto na segunda-feira. Então é isso. Então, se nosso encontro é segunda, amanhã temos encontro, né? Amanhã já é segunda. Então, é o encontro, vocês, ou o grupo que vem aí na segunda, amanhã. E espero ver muitas carinhas, inclusive todas as carinhas que disseram sim lá na enquete, tá bom? Então, um grande beijo para você, Ju, que estava presente. Um lindo beijo para Leide. Deve estar cansadinha do Sírio, cansada, mas feliz, né? Abençoada aí por Nossa Senhora de Nazaré. E até o nosso próximo encontro. Um beijo.